Olá, queridos alunos, vamos começar aqui a nossa aula de ciências, revisando também das páginas 68 até a 101. Você vai acompanhar lá no seu livro, e aí eu vou falando as páginas específicas, né, para nós irmos revisando, ok? Então, todo mundo com o livro aberto aí, vamos lá. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui melhor. Coloquei aqui o sumário para vocês acompanharem. Então, nós vamos trabalhar as plantas no ambiente. Eu e as plantas no ambiente, a importância das plantas para a nossa saúde e os profissionais das plantas, que é um tema recente que nós acabamos de falar agora no segundo bimestre. Adaptações das plantas, na página 69. Para viver nos ambientes, nos diferentes ambientes, as plantas possuem adaptações, certo? A maioria das plantas possui raiz, caule e folhas. Algumas também apresentam flores, frutos e sementes. Aí nós temos os diferentes tipos de raízes, na página 70. Ao observarmos uma planta, muitas vezes não conseguimos ver sua raiz. Isso acontece porque, na maioria das vezes, ela fica escondida embaixo da terra. E aí nós temos aqui um modelo de planta que fica com a raiz embaixo da terra, que no caso aqui é a raiz de uma pequena laranjeira. Então, perceba que aqui, ó, o caule dela, né, um pedaço do caule fica para cima da terra e um pedacinho embaixo aqui está a raiz dessa planta. Continuando lá. Deixa eu ir arrumando aqui. Quais as funções que a raiz tem numa planta? Então, quais as funções das raízes de uma planta? Para que ela é importante, a raiz, né? Então, as raízes das plantas são responsáveis por fixar a planta e por retirar do solo os nutrientes e a água de que a planta precisa para se manter saudável e, assim, conseguir produzir seu alimento. Os nutrientes que as plantas retiram do solo são substâncias químicas chamadas de sais minerais. E eles estão presentes tanto na água que a planta recebe, como no solo onde ela está plantada. As plantas precisam dos nutrientes, pois eles as deixam fortes para poderem produzir o seu próprio alimento. Existem diversos tipos de raízes. Bom, nós falamos agora aqui na página 71. Existem diversos tipos de raízes. E aí, eu coloquei alguns, falando de um cada vez. Então, nós temos a cenoura. Aí, eu coloquei o desenho da cenoura aí, que vocês percebem que a cenoura que a gente come é a raiz, né, da planta. Né? Aí, nós temos a ninféia, certo? Que a planta é uma planta, essa planta é aquática e a raiz dela fica embaixo da água. Temos o girassol, que assim como a laranjeira, ele fica com a raiz embaixo da terra. E a orquídea sobre o tronco da árvore, que a orquídea, a raiz dela fica pendurada. Então, ela é uma raiz aérea, certo? Nós vamos falar ali. Observando as imagens, notamos que existem 3 tipos de raízes: as aquáticas, terrestres e as aéreas. Então, no caso aqui, a aquática, que fica com a raiz embaixo da água, as terrestres, que ficam aqui com a raiz embaixo da terra, e as aéreas, que a raiz fica pendurada lá. Se as raízes das plantas são responsáveis por retirar do solo os nutrientes e a água de que a planta tanto precisa, né, para produzir o seu alimento, de onde as plantas aéreas ou epífitas, como as orquídeas, retiram esses elementos, certo? As raízes aéreas, né, deixa eu mostrar para vocês aqui, está na página 72. As raízes das plantas aéreas ou epífitas, diferente das demais, foram criadas para retirar do ar os seus nutrientes, né, e também da água, né? Ó, então vamos fazer a leitura.
As raízes das plantas aéreas ou epífitas, diferentes das demais, foram criadas para retirar do ar os nutrientes de que a planta precisa para produzir seu alimento. E a água, por sua vez, é retirada da umidade do ar, certo? Das águas da chuva que batem nas suas raízes. E as plantas aquáticas, certo? Elas foram criadas com adaptações. Como que ela consegue fazer isso, certo? Como é que ela retira os nutrientes? As que têm a raiz pendurada, que são as aéreas ou epífitas, tiram do ar e da umidade do ar o que ela precisa. E as aquáticas? Elas também foram criadas com adaptações em suas raízes. Existem plantas cujas raízes crescem até atingir o substrato, ou seja, o solo do ambiente aquático, para poder tirar os nutrientes de lá. Ou seja, o solo do ambiente aquático, e então tiram dele os nutrientes que precisam. Há outras em que as raízes são flutuantes, como aquela que nós vimos ali. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A ninféia, né? Elas absorvem a água e os nutrientes diretamente da água do ambiente onde elas estão. Então, elas conseguem, né? Elas se adaptam àquele ambiente e retiram dali o que elas precisam para produzir o alimento que ela precisa. Assim como as raízes, né? Nós também temos os diferentes caules. Tipos de raízes, existem também os diferentes tipos de caules. Observe as imagens a seguir e perceba a diferença entre eles. Então, nós colocamos aqui, assim como está ali no livro de vocês, na página 177, diferentes tipos de caules. Então, temos ali uma plantação de cebola, uma árvore baobá e uma margarida. Então, aqui, o caule tá aqui em cima aqui, né? Ele é diferente das demais ali. No caso da cebola, aqui até ele tá dizendo aqui no livro de vocês, aqui, ó, se vocês perceberem, perguntando ali, quais diferenças você observa entre os caules? Observando ali. Então, quando você olha, você percebe que existem caules comestíveis, caules mais grossos e grandes e caules mais finos e de cor verde. Então, comestíveis, que é no caso aqui a cebola, grossos e grandes, que é o caso do baobá, e caules verdes, que é o caso da margarida. Cada parte da planta tem uma função. E qual é a função do caule? O caule ele é responsável por sustentar a planta e por levar a água e os nutrientes sugados pela raiz para todas as partes aqui que a planta precisa. Então, a raiz está aqui embaixo, é pelo caule que as raízes chegam até onde a planta precisa. Todas as plantas, no início do seu desenvolvimento, possuem o caule verde. Isso ocorre devido à grande presença de clorofila, que é um pigmento que dá origem de cor verde à planta. Esse pigmento é responsável pela captação da luz do sol, essencial para que a planta consiga produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Temos também os diferentes tipos de folhas ali na página 79. A energia que está na luz do sol é captada pelas... Então, aqui, 79. Deixa eu só achar para vocês aonde que está essa atividade. Aonde que está essa página? Aqui, isso. A energia que está na luz do sol é captada pelas folhas de outras... a energia que está na luz do sol é captada pelas folhas ou outras partes verdes da planta, como é o caule. E é essa energia que fará com que a planta consiga produzir o seu alimento. E esse processo da planta produzir o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Ok? Aqui na página, essa atividade que eu li está já na página 80. Vamos falar um pouquinho do fototropismo. A luz do sol é muito importante para o desenvolvimento da planta,
Porque, por esse motivo, na ausência da luz, a planta realiza o fototropismo, que é o crescimento da planta em direção à luz do sol. Aí que vocês viram aqui, ó, que foi a atividade da página 84. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Que estava ali no exercício, perguntando, né? Que era para você observar a plantinha e explicar abaixo o que tinha acontecido com ela. Então, ela cresceu a raiz para o lado onde tinha a luz solar. A importância das plantas para a nossa saúde, página 85 agora. Já. As diferentes partes das plantas podem ser utilizadas em nossa alimentação. Ter uma alimentação saudável é essencial para mantermos a nossa saúde de acordo, certo? Então, em muitos casos, o melhor remédio para manter a saúde do corpo é a prevenção. As plantas podem nos ajudar muito nessa tarefa. Ter uma alimentação repleta de vegetais e frutas pode evitar uma série de doenças. Vamos conhecer melhor a importância das plantas para a saúde do nosso corpo. Cada uma das vitaminas possui uma função específica e pode ser encontrada em diversos tipos de alimentos. As vitaminas e outros nutrientes são elementos presentes nas plantas que fazem muito bem à nossa saúde. Página 87 está falando sobre as plantas e a saúde do nosso corpo. As plantas possuem elementos muito importantes também para a nossa saúde, assim como nós estamos falando desde o início dessa unidade. Os nutrientes que a planta retira do solo passam a fazer parte dela e quando nos alimentamos das plantas, recebemos esses nutrientes. Eles ajudam a manter o nosso corpo funcionando corretamente e colaboram para a prevenção de doenças, nos mantendo saudáveis. Cuidando da nossa alimentação. Cada alimento que ingerimos possui elementos diferentes que são necessários para a saúde do nosso corpo. Por esse motivo, ter uma alimentação variada é essencial para uma vida saudável. Então, o prato colorido é extremamente importante. Colocar tudo que a mamãe coloca lá na mesa, né? Pegar um pouquinho de cada coisa para que o prato fique bem completo. Quando não temos uma alimentação saudável e faltam os nutrientes em nosso corpo, podemos ficar muito doentes. E se ficamos doentes, nós também temos as plantas que curam. Algumas plantas, além de nos alimentar e manter o nosso corpo saudável, foram criadas por Deus para curar doenças. Essas plantas são chamadas de plantas medicinais. Quando nós sentimos um mal-estar ou dores, né, apresentamos algum tipo de ferimento em nosso corpo, precisamos procurar a orientação de um médico. E o médico ele vai receitar um remédio que foi feito também a partir do uso de algumas plantas que eles pesquisaram, que são essas plantas medicinais, certo? Então, geralmente lá, se você está com dor de barriga, a mamãe faz um chazinho, enfim. As plantas elas servem tanto para a alimentação do nosso corpo, quanto também para curar alguns problemas, né? Algumas doenças que nós possamos desenvolver. Pessoal, se surgirem algumas dúvidas, anotem para conversarmos no fórum. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.